Oferecimento Canicos Moda Nerd. Um salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esse canal maravilhoso. Galera, hoje, mais uma vez, eu estou trazendo aquele quadro aqui que vocês sempre me pedem, entrevistando os nossos queridos dubladores. E hoje eu tô com ele, galera. Hoje estou com ele, Leonardo Camilo. Olha ele aí, ó. E aí, Leonardo? E aí, pessoal? E aí, como é que é, Leandro? Tudo bom? Tranquilo? Tudo ótimo. E aí, como é que você tá? Como é que tem sido o seu dia a dia aí nesse período de quarentena? Conta um pouquinho pra gente. Olha, o período tem sido realmente assim, eu como sou uma pessoa muito positivista, eu sempre procuro enxergar as coisas assim da melhor forma possível e procurar assim as melhores coisas mesmo nas maiores dificuldades. Então tem sido assim bem bacana, eu tenho aproveitado com a minha família, tenho ficado muito em casa porque estou trabalhando em home studio, né? Fazendo as minhas dublagens em home studio. Também tenho aproveitado que eu estou longe de São Paulo, estou aqui no interior, então tenho feito muita pedalada no final de semana e os meus projetos também artísticos, estamos dando bastante start aí nos projetos meus que estavam engavetados, então a gente acaba ficando muito feliz apesar de tudo o que está acontecendo. É porque, querendo ou não, isso atingiu todo mundo, né, Leonardo? Esse período, o mundo inteiro, né? É o tipo da coisa que atinge a todos, né? Independente de classe social, de local que esteja no Brasil e no mundo, né? Então, a gente faz parte disso, a gente vive nesse mundo e nós temos que encarar como uma situação nova na nossa vida, inclusive que eu acho até importante, de certa forma, para fazer o homem, né, de modo geral, refletir um pouco sobre a vida, sobre a interação com as outras pessoas, sobre o respeito mútuo. Tudo isso, de alguma forma, essa pandemia veio a colocar, assim, nos pratos, né, assim, realmente o que é a vida, a fragilidade, né, da vida e a necessidade que a gente tem realmente de interagir uns com os outros e de respeitar uns aos outros também. Então, creio que alguma coisa de boa, né, vai restar no final das contas, né? O saldo, infelizmente, com tantas mortes e tantas perdas assim, o saldo ainda será positivo para a humanidade, né? Que nós que vivemos nesse mundo tão atribulado e as pessoas assim até muito individualistas, talvez até isso ajude um pouco a refletir e até inclusive a entender um pouco o mundo que a gente vive, né, a fragilidade que é o nosso planeta Terra, respeitar um pouco mais, porque quem se beneficiou diretamente com toda essa parada foi realmente o nosso globo, né? Com os mares menos poluídos, menos poluição, né? Exatamente. Então, de alguma forma, serviu para uma reflexão do porquê essa correria tão desenfreada, para que lugar que a gente quer ir, né? Onde a gente quer chegar. Isso é um lado positivo de tudo isso. É verdade. Foi muito legal e interessante o que você falou, porque falando em positividade, galera, para quem não sabe, Leonardo ele não é só dublador, ele também é ator, não é isso? Exatamente, é importante que se diga que a profissão da dublagem, ela é uma ramificação do trabalho do ator. Você só pode exercer a dublagem se você for ator, né? É que as pessoas, em geral, acham que o ator, ele é só aquele que está em frente às câmeras, ou que está num palco do teatro, ou que está numa tela de cinema. Existe também esse nicho do mercado dentro da dublagem, né? Porque é uma área da atuação
onde você trabalha a interpretação com a voz, entende? Então, é necessário que você seja um ator para poder dublar, né? Então, não há essa coisa, às vezes me perguntam, você é dublador e você é ator também e tal? Não existe diferença nenhuma. Eu comecei a minha carreira no teatro, né? Nunca imaginei que teria assim entrado, nunca imaginei dublar, por exemplo, não era uma coisa assim, uma meta minha, até porque quando eu comecei a dublar eu sou um carioca que morava no Nordeste quando eu era garoto, né? E eu comecei a fazer teatro aos 14 anos, e lá na minha época, que é a época inclusive pré-internet, pré-celular, pré-tudo, né? A gente tinha uma distância muito grande de qualquer tipo de pessoa que fizesse arte e tudo, principalmente morando no Nordeste. Então, quando eu vim para São Paulo me profissionalizar, para o Rio de Janeiro inicialmente, a minha intenção era fazer teatro, era eventualmente fazer televisão, fazer cinema, que era uma coisa que eu adorava também, e eu consegui desenvolver dentro da minha profissão todas essas áreas, né? Eu cheguei a fazer novelas, eu cheguei a fazer filmes. Agora, essa questão que você falou aí que é muito interessante, Leonardo. Como é que foi interpretar aquele caipira que gostava da Dorinha? Fala pra mim, porque eu dei uma olhada nesses vídeos da antiga. Achei muito legal. Você tá falando da novela O Meu Pé de Laranja Lima, não? Foi a Banda das Velhas Virgens. Ah, tá, na Banda das Velhas Virgens. Isso. É verdade. Olha, foi muito interessante porque, primeiro que quando eu comecei a minha vida assim, de cinéfilo, né, quando eu comecei a ir ao cinema, eu era menor de idade, então alguns filmes eu não podia assistir. E o filme do Mazzaropi sempre eram filmes livres, né? E eu adorava ver Mazzaropi. Então eu tinha assim, ele como um grande ídolo, né? E foi o meu primeiro filme, né, de cinema, onde eu tive a sorte de ter sido convidado por conta da novela O Meu Pé de Laranja Lima, que eu fazia lá na Rede Bandeirantes, isso no final dos anos 70, começo dos anos 80. Então foi fantástico, né? Ficar 40 dias na fazenda lá do Mazzaropi, onde eram os estúdios. Foi muito complicado fazer esse personagem? Olha, foi bacana, assim, porque todo personagem que a gente faz é um grande desafio, viu, Leandro? O grande barato da nossa profissão de ator, de intérprete, é que você sempre é desafiado a fazer um personagem. Um lugar comum, aquele personagem que se parece muito com você, aquele personagem que não tem muito conflito, eles não instigam o ator, né? Eu acho que o grande barato do artista é ser desafiado, né? E eu, que não tinha, assim, o entendimento, vamos dizer, eu não vivi a minha vida no interior de São Paulo e tal, então fazer um caipira foi um estudo que eu necessitei fazer, assim, me conviver com pessoas no interior, ouvir aquele sotaque para incorporar no meu personagem, entendeu? Um cara... me inspirei um pouco no próprio Mazzaropi, né, para fazer um cara meio atrapalhado, meio bobão, meio apaixonado, e caipira, com todo aquele sotaque e tal. Então, isso é muito instigante para o artista, né? Eu acho que o grande barato do artista é ser desafiado em cada papel que ele faz. Agora, uma coisa interessante que eu tava lendo, né, sobre a sua história, sobre tudo que você já fez aí, não só como ator, mas também nas dublagens, e eu não acreditei no que eu vi. Porque, assim, eu acompanho desde quando eu era bem menor. Quando eu era garotinho, eu via os Cavaleiros do Zodíaco. Eu nem acreditava quem era a voz por trás daquele personagem que eu mais gostava. Ah, que maravilha. E você sabe que eu sou, como eu estava falando, eu sou de um tempo que eu, quando tinha 14 anos, era lá em 1975, né?
Então, você imagina que a gente não fazia ideia de quem eram aquelas pessoas e onde elas estavam, né? Normalmente você comprava aquela ideia assim de ver um desenho animado como os Flintstones, os Jetsons e outros tais, seriados como Perdidos no Espaço e tal. Você não tinha ideia, né? Você achava que aquilo ali já estava incorporado no filme. E quando eu tive o primeiro contato com a dublagem, isso foi em 1978, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui para um estúdio conhecer o que era dublagem, e aí eu comecei a ouvir. Foi na Peri Filmes, não foi isso? Naquele estúdio, todas aquelas vozes. 78. Em 1978. E aí eu comecei a ouvir todas aquelas vozes que fizeram a minha infância, né? Então hoje eu entendo perfeitamente quando as pessoas dizem, cara, pô, que incrível te conhecer, porque você fez a minha infância, não sei o que e tal. E eu cresci ouvindo e vendo Cavaleiros do Zodíaco e tal. E eu tive essa mesma sensação de prazer, né? De estar ouvindo e estar diante daquelas vozes que fizeram a minha infância, né? A voz do Fred Flintstone, do Barney, né? Do pessoal daquela família dos Jetsons. Então, ouvir aquelas vozes, estar diante deles e ser colega deles foi uma sensação muito gostosa e foi uma das coisas que me pegou de cara, assim, para eu curtir muito esse lado da dublagem que eu fui desenvolvendo durante esses mais de 40 anos, né? E também de entender que a arte da dublagem ela é muito especial, porque você trabalha com a voz e você sabe muito bem, você está diante aí de um microfone, no microfone você não consegue mentir, né? Você não consegue, dentro de um personagem, você se esconde atrás de um personagem e fisicamente você se coloca dentro de um figurino, de uma maquiagem, você tem todo um recurso. Quando você usa a sua própria voz, ou você trabalha com verdade, ou fica uma coisa falsa. Então, me instigou muito, porque eu sou um cara que eu cobro muito do meu trabalho, eu sou um cara que tem uma autocrítica muito grande, então, realmente, para mim, foi uma grande plataforma, vamos dizer assim, para desenvolver o meu trabalho artístico. Interessante, mas na verdade, você não fez só parte da minha infância no Cavaleiro do Zodíaco, não. Você também fez o personagem Barney. Oi, olá, alô, eu amo você, a Juju, vamos brincar? Amo você, você me ama, somos uma família feliz. É isso aí. E aí, eu quero te contar uma historinha bem interessante sobre o Barney. Ele sempre que fala com as crianças, ele faz, e ele fica feliz, ele faz esse ajuju, né? E eu criei esse ajuju em cima de uma coisa que ele faz no original, o Barney original, ele faz uma coisa que é muito americana, que é ip-ip-tiju. Quando ele ficava muito feliz, ele dava pulinhos e falava ip-ip-tiju, tal. E aí, logo que eu vi isso, eu não iria deixar aquilo no original, eu ia criar alguma coisa. E na hora que eu ouvi, eu me lembrei muito de um irmão meu, que já é falecido, que ele tinha síndrome de Down, né? E o meu irmão, ele era muito brincalhão, e toda vez que a gente ficava bravo com ele por algum motivo, ele quebrava as pernas da gente, fazendo assim, botando o dedo na ponta do nariz da gente, fazendo assim, ajuju, só para quebrar a gente não ficar bravo com ele. Aí na hora, quer dizer, a sonoridade do ajuju com o ip-ip-tiju foi perfeita, e eu tive a felicidade de homenagear meu irmão nesse trabalho. Então poucas pessoas sabem, e muito mais gente sabe agora, eu divulgando assim nas redes sociais e nas lives que eu faço. Muito interessante saber. Você também fez o Mestre Shifu, não foi isso? Em Kung Fu Panda? Isso, esse é um trabalho mais recente, né? Mais recente, que eu digo assim, acho que tem uns 15 anos, mais ou menos, que a gente começou a fazer o primeiro filme. E foi muito interessante esse trabalho aí, porque ele veio de uma forma totalmente inusitada e inesperada, né? Eu, que sou um ator
que vivo em São Paulo, né? Apesar de ser carioca, eu sou radicado em São Paulo há 40 e tantos anos, então eu costumo dizer que eu sou um carioca dissidente, né? E tenho toda a minha família no Rio, mas aí me radiquei aqui, fiquei, um lugar que me deu muita oportunidade, então eu amo São Paulo mesmo, tudo que eu fiz está por aqui. E aí eu nunca havia trabalhado no Rio de Janeiro como dublador, né? Sempre a minha casa foi aqui e, eventualmente, eu tinha feito algum trabalho para o Rio, mas fazendo aqui de São Paulo mesmo, gravando em São Paulo e mandando isso para o Rio de Janeiro, né? Mas raramente, assim. E aí, de repente, eu recebi uma ligação de uma dubladora aí do Rio de Janeiro, me perguntando, escuta, você agora, depois do falecimento do Newton da Mata, você é quem está fazendo agora a voz do Bruce Willis, né? Eu disse, exatamente, sou eu que dublo o Bruce Willis. Ele disse, então, por favor, me indica aí um filme aí que a gente precisa ver e tal, do Bruce Willis. Eu dei lá uns 2 nomes de filmes do Bruce Willis que eu dublei, e pronto. Aí, um mês depois, me ligaram dessa mesma empresa, dizendo, você poderia passar numa determinada casa aí de São Paulo para fazer um teste pra gente? O que eu imaginei? Queria ser um filme do Bruce Willis, concorda? Porque até então eles só tinham entrado em contato comigo para perguntar sobre o Bruce Willis. Aí, muito bem, eu fui. Você não precisa nem fazer tanto esforço para fazer a voz do Bruce Willis, né? Porque a sua voz padrão já parece, a dele mesmo. Não, é a minha voz. O Bruce Willis eu dublo assim, é a minha voz mais ao natural, assim como eu estou conversando com você aqui. Outros personagens que eu faço, o Nicolas Cage e outras coisas, eu imposto um pouquinho mais a voz, o Jeff Goldblum, o mesmo Pierce Brosnan, mas o Bruce Willis talvez seja a dublagem que eu mais relaxo a voz e falo mais como eu estou aqui falando com você. Mas aí, enfim, eu fui para essa dubladora fazer esse teste, imaginando que eu fosse chegar lá e encontrar um filme do Bruce Willis. Quando cheguei lá, era um desenho animado, eu não conhecia ainda, ninguém conhecia, porque não tinha sido lançado aquele primeiro trabalho, que foi um filme, né? O lançamento foi um filme para cinema. E aí eu me deparei com aquilo e ninguém tinha me falado absolutamente nada a respeito do personagem, o que eles queriam e tudo mais. E aí eu olhei para aquilo, estranhei, mas vamos lá, né? Vamos fazer o teste. Ouvi, como eu costumo fazer, ouvi uma vez, ouvi 2 e tal. Falei, bom, como ninguém me pediu nada e não me deu nenhuma indicação, eu vou fazer o trabalho muito próximo do original, né? Não imitando o original, mas fazendo no espírito daquela voz original. Eu nem imaginava que a voz original nos Estados Unidos era do Dustin Hoffman, um ator que eu amo, sou apaixonado por ele e me inspirei muito em muitas coisas que eu fiz na minha vida no Dustin Hoffman. Bom, aí resumindo a história, eu passei no teste, me chamaram para eu trabalhar no Rio de Janeiro, eu marquei a data e tal, fui para lá, e aí dublei, né? Passei o dia lá dublando. No final, eu tive a curiosidade de perguntar, escuta, eu sou um ator de São Paulo, jamais vim trabalhar aqui no Rio, vocês têm um elenco maravilhoso que faz desenhos animados aqui brilhantemente, eu sou muito fã desses trabalhos aqui, que são feitos no Rio de Janeiro, adoro mesmo, acho que o Rio de Janeiro é brilhante fazendo desenho animado e tal, o pessoal do Rio, a escola do Rio, né? E aí é que eu recebi a notícia de que eu fiz por conta de que eu dublava o Bruce Willis, que era quem fazia originalmente, era o Da Mata, um dublador, apesar de ser de São Paulo, era radicado no Rio de Janeiro, e que o Da Mata era a voz do Dustin Hoffman no Rio de Janeiro também. Então, por conta disso, eles me convidaram para dublar um personagem de desenho animado que era dublado pelo Dustin Hoffman naquele filme. Então, olha como o mundo dá voltas, né? E de repente te presenteia com uma coisa que você jamais imaginou que poderia acontecer. Então, essa historinha aí é muito engraçada e é uma história que
que eu vou contar para sempre para os meus netos futuramente. Poxa, que legal. Leonardo, você falou que você começou um projeto, né? Fala um pouco sobre esse projeto. Olha, é com imenso prazer realmente que eu falo desse meu projeto, que não é um projeto que é de hoje, né? Ele realmente deu esse start, esse momento de parada, que eu falei para você que eu sou um cara que eu procuro transformar dificuldades em oportunidades. Então, foi o momento certo para eu que já, para mim que já vinha me dedicando novamente à minha área do teatro, né? Juntamente com a minha esposa, que é bailarina, tem uma escola de balé, então a gente começou a fazer uns trabalhos de dança-teatro, teatro-dança, e isso daí já era uma ideia que eu tinha de fomentar a cultura no nosso país. Ou seja, é um país que relega a cultura a terceiro, quarto plano, né? E é um país que não dá oportunidade aos artistas, de modo geral, nem a arte fica muito elitizada, não é isso? Então a gente tinha já uma ideia de fazer produções, né, não só nossas, como também fomentar a cultura de modo geral, seja ela uma cultura literária ou de artes plásticas, música, teatro, dança, fotografia. E aí foi a pandemia, né, o isolamento social, veio a calhar para que a gente realmente sentasse e começasse, então vamos, já que nós estamos aqui cerceado de fazer as outras coisas, porque era um corre-corre danado, então vamos nos concentrar nesse nosso projeto que estava engavetado, né? Então abrimos as nossas gavetas e começamos a fazer a Ave Fênix, né? Que é o nome da minha empresa, dessa empresa de produção cultural, realmente a existir, fazer com que ela voasse. E a ideia de ser Ave Fênix vem a calhar porque talvez seja a frase que eu mais falei na minha vida, né? Ave Fênix, por conta do Cavaleiro do Zodíaco, que deu muita visibilidade ao meu trabalho, e onde os milhares de eventos que eu já fiz pelo Brasil afora, todas as vezes que eu cheguei no palco, eu tive que dizer Ave Fênix! Né? Então, para mim, quando eu pensei no nome para o meu projeto, eu falei Ave Fênix, né? Sem dúvida. Até porque, assim como a Ave Fênix, a arte é imortal. A cultura também é imortal. Então, tem tudo a ver com o nosso espírito, né? De fomentar a cultura, de produzir arte a partir da nossa própria vontade, né? E disponibilidade, parceria com outras pessoas, ajudando aos jovens artistas no Brasil. Então, nós começamos a formatar isso. Hoje a Ave Fênix começa a dar seus primeiros voos, já tem projetos. Eu tenho um curso, disponibilizei um curso de dublagem, que o fato de não podermos nos reunir presencialmente, esse curso será dado online, né? Então já estamos fechando algumas turmas de pessoas que querem seguir a carreira. É importante, então, aprender o que é a dublagem, aprender a dublar para correr atrás é uma parte da construção desse sonho. Estamos produzindo uma peça de teatro, nós estamos produzindo também um documentário, que eu não posso dar nenhum spoiler sobre o que é, né, porque tem que ficar realmente guardado para, no momento certo, a gente começar a divulgar. Nós estamos também com uma parceria com um grupo de música infantil chamado Dois Palitos, que trabalha, esse eu posso falar, porque já estamos começando a divulgar. Dois Palitos é um trabalho muito bacana de dois artistas que a gente, aliado ao trabalho deles musical, nós estamos desenvolvendo um desenho animado nacional, com vozes nacionais, ou seja, nós estamos dando oportunidade a artistas nacionais de criar as vozes para esse trabalho.
E também teremos o lançamento de um livro de um poeta incrível que chama Rodrigo Pato, que é um cara que tem uma síndrome, né, que se descobriu com síndrome de Asperger. Então, ele é um cara extremamente altruísta, onde eu tive contato com ele nesse período agora de pandemia, nos tornamos grandes amigos, e eu passei a respeitá-lo muito, porque ele é um cara extremamente altruísta. O que ele faz na vida é para ajudar animais. Tudo que ele ganha de dinheiro, ele ajuda uma ONG, aliás, mais de uma ONG, que cuida de animais abandonados, essa coisa, principalmente os cachorrinhos, né? Então, é um cara que tem um coração enorme. Eu já chamei ele até de São Francisco da internet. Ele é muito bacana. Então, quer dizer, é muito satisfatório a gente ver que o nosso sonho já está aí, né? Começando a acontecer, de fato. Temos parceiros muito interessantes que já estão conosco. O Nando da Raciocinando Filmes, que é um grande parceiro hoje nosso, onde eu já emprestei a minha voz para um trabalho dele de fã-filme, que é A Lenda de Fênix, onde eu coloquei a minha voz no personagem que ele, Nando, interpretou, que era o Ikki. E, assim, acreditando no trabalho, eu sou um cara que a última coisa que eu penso é na parte monetária. Lógico que a gente não vive de brisa, mas eu não coloco ela em primeiro lugar. Eu acho que a arte, ela tem essa característica de doação, né? Se você for fazer arte pensando só em ganhar dinheiro, você já começa absolutamente errado, entendeu? Então, é isso, são coisas que estão acontecendo. Recentemente, eu tive aí a felicidade de entrar em contato com um rapaz também que é da área musical, é um grande músico, é multi-instrumentista, que também agregou aqui ao nosso projeto do teatro e já começa a fazer as músicas originais do nosso trabalho também. Eu não posso, por enquanto, divulgar a peça, porque senão a gente começa já pelo caminho errado. Vamos no momento logo. certo. Calma o coração, galera, calma o coração. Exatamente. E a galera vai gostar muito quando começar a saber a respeito do que a gente vai trabalhar. Então é isso. Muita coisa já está acontecendo nesses últimos 3 meses de vida da Ave Fênix. A gente já tem muita produção acontecendo. Estamos muito felizes assim com o resultado, né, com a procura que as pessoas demonstram assim, né, e a vontade de trabalhar junto com a gente, né? A nossa página lá nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, Ave Fênix Pro Arte. A gente pede que as pessoas sigam, né, para ver assim os lançamentos, as coisas que a gente está fazendo em termos de cultura, né? No mês que vem agora, em outubro, nós vamos lançar o nosso site, que está finalizando aí, está só nos últimos detalhes de ajustes para que a gente faça um grande lançamento. Então, tudo está indo assim melhor até do que a encomenda. Outra coisa interessante também é que eu, antes da pandemia, eu acredito que eu nunca tenha feito uma live antes, né? Eu fazia os eventos presenciais e tal. E agora, assim, esse portal que se abriu, né, que eu acredito que continue, que é você tá assim conversando com as pessoas diretamente, é muito legal e eu acredito que vai continuar, né? Isso inspirou a gente também a criar o nosso canal no YouTube, que nós estamos formatando também para na hora que a gente entrar com tudo e mostrar para a galera sempre os nossos trabalhos na dublagem, os bastidores da dublagem, entrevistando pessoas da dublagem, a cozinha com o Léo. Quem me acompanha nas redes sociais, aí, principalmente na minha página particular, existe a cozinha com o Léo, que eu gosto muito de cozinhar e desenvolver os meus pratos, que é uma forma de fazer arte também. Aí a gente já começou a falar na mesma língua. Exatamente. Exatamente, e isso é muito legal, sabe? Esse contato direto que a gente tem com as pessoas, e eu fico muito feliz de ter uma receptividade muito grande assim nas redes sociais,
e as pessoas gostarem e curtirem muito o meu trabalho. Eu fico muito feliz e lisonjeado, assim, quando as pessoas, poxa, têm, assim, uma resposta muito grande às minhas coisas. Por quê? Porque o artista, Leandro, o artista ele precisa de ter um portal, ele precisa de ter um retorno do seu trabalho. E, poxa, nada mais incrível do que você ter essa resposta justamente das pessoas te elogiando, curtindo o teu trabalho, falando desse ou daquele trabalho, o que fez a infância, o filme que ele assistiu, as pessoas te conhecendo pela tua voz. É uma coisa tão mágica e tão incrível que eu fico assim, eu me sinto agradecido, eu agradeço todos os dias por ter tido a oportunidade de exercer a profissão que eu tanto amo e que respiro fazendo, acordo fazendo, durmo fazendo e vivo dela 100%. Poxa, muito legal a sua história. Leonardo, galera, olha só, é o seguinte, todos os links para você estar seguindo o Leonardo, o projeto Ave Fênix, vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá, gente? Então vai lá agora, já deixa o like nesse vídeo aqui e segue lá ele no Instagram, nas redes sociais particulares dele. Segue lá, passe a conhecer esse projeto maravilhoso que é o projeto Ave Fênix. Só de você falar eu já me interessei. Vou indicar com certeza para todos os meus seguidores, para todos os meus parceiros aí que estão fechados comigo aí. Pode ter certeza que esse projeto aí vai bombar. Maravilha, obrigado mesmo. Obrigado pelas palavras. E quero aproveitar também para vender nosso peixe aqui, o nosso curso, que já tem 2 turmas já montadas, mas a gente está ainda fechando, ainda está abertas as inscrições. Então, a pessoa pode se inscrever lá no contato@avefenixproarte.com.br, que é nosso e-mail de contato. Vai lá, se inscreve, coloca a cidade, o local, por que você quer fazer, o seu WhatsApp, tudo, tem todas as informações. Ou então entrar no avefenixproarte.com.br, que é nosso site, que a pessoa vai lá, entra pela internet, mas vai ver que está em construção, mas lá tem na página lá de construção do site, tem onde você pode fazer o seu cadastro. Então lá você se cadastra e a gente vai entrar em contato com você através do seu WhatsApp para fazer o nosso curso, que eu, inclusive, não vou terceirizar para ninguém. O meu curso da Ave Fênix Pro Arte Leonardo Camilo é ministrado pelo Leonardo Camilo 100%, porque eu tenho o maior prazer de passar as informações da minha vida de dublador para as pessoas diretamente. Show de bola. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Ah, Leandro, mas já acabou. Mas a gente vai ter mais e eu quero que você acompanhe o Leonardo lá nas redes sociais dele. Porque se você quer saber mais sobre dublagem, galera, esse curso é ideal para você. Quer aprender? Cola com o Camilo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Camilo, Leonardo, um grande prazer te conhecer. Você foi um dos meus favoritos da minha infância e continua sendo até hoje. Pra mim, como você falou, é um imenso prazer estar aqui com você. Espero um dia, como eu te falei, tá te conhecendo pessoalmente aí, pra gente poder fazer uma gravação. E se Deus quiser. Logo se a Deus gente quiser, Leandro. E olha, eu vou te dizer assim, eu fico muito feliz também de conversar com um jovem como você, muito simpático, muito bem articulado, né? Com o seu canal aí de sucesso também. Então, eu desejo todo sucesso do mundo para você. Agradeço demais o convite. E, galera, tamo junto. Vamos aí seguir o nosso amigo Leandro com o seu canal e vamos também nos juntar, fazer nesse nosso mundo tão pequeno, porque juntos nós somos mais fortes. Então, muito obrigado a vocês todos pela paciência, por dedicar um pouquinho do tempo de vocês para me ouvir um pouco da minha história. Obrigado, Leandro, pelo convite. Fica com Deus e nos vemos por aí. Se Deus quiser, um dia presencialmente. É isso aí. Até a próxima, galera. Valeu!